O pai que se fez de pobre para testar os filhos, e o resultado vai te surpreender. O Sr. Carlos, um pai idoso que já havia passado dos 60 anos, vivia tranquilamente em uma pequena casa onde ele e sua esposa haviam sido felizes por muitos anos. Após a morte de sua esposa, Carlos tornou-se mais introspectivo e solitário. As lembranças de sua amada esposa ainda viviam em seu coração, mas o tempo havia apagado a alegria de sua vida. Carlos tinha 3 filhos, todos adultos e vivendo em grandes cidades. Embora ele sempre amasse seus filhos profundamente e tivesse poupado cada centavo para ajudá-los a começar a vida, os filhos raramente retornavam à cidade natal para visitá-lo. Eles enviavam dinheiro regularmente e prometiam visitá-lo, mas essas visitas raramente se concretizavam, limitando-se a promessas vazias e telefonemas breves. Uma tarde tranquila, Carlos estava sentado à mesa de madeira antiga, acariciando um lenço que pertencera à sua falecida esposa. Ele olhou pela janela e viu pássaros voando, e um pensamento surgiu em sua mente. Será que meus filhos realmente se importam comigo, ou só pensam na herança que acreditam que eu tenho? Sem perder mais tempo, Carlos decidiu fazer algo que ele sabia que surpreenderia toda a vila. Ele vendeu silenciosamente todos os seus bens, incluindo a casa que guardava tantas memórias. O dinheiro que recebeu foi depositado em uma conta secreta. Carlos então alugou uma pequena casa velha e simples, escondida em um canto da vila onde ninguém jamais pensaria que ele escolheria morar. Carlos começou a mudar sua aparência. As roupas elegantes e arrumadas de antes foram substituídas por roupas velhas e gastas, algumas até rasgadas. Ele não aparecia mais com a confiança e força de antes, mas parecia frágil e quieto. Os moradores da vila olhavam para ele com compaixão, mas ninguém sabia o que havia acontecido. Todos os dias, Carlos levantava cedo para fazer pequenas tarefas em sua nova casa. Ele começou a plantar vegetais e criar galinhas para se sustentar, evitando depender de qualquer ajuda. Todas as tardes ele se sentava em uma cadeira de madeira na varanda, olhando para o caminho que levava à vila, onde ele esperava que seus filhos voltassem. Os moradores da vila não paravam de comentar sobre a mudança repentina de Carlos. Alguns pensavam que ele havia falido, outros acreditavam que ele estava enfrentando graves problemas de saúde. Mas independentemente das suposições, ninguém ousava perguntar diretamente a ele, pois Carlos mantinha-se calmo e reservado, sem revelar nada sobre sua nova vida. Enquanto isso, os filhos de Carlos continuavam alheios à grande mudança na vida de seu pai. Eles ainda enviavam dinheiro regularmente, acreditando que ele estava confortável em sua antiga casa. Carlos não mencionou nada a eles, nem fez qualquer pedido ou reclamação. Ele decidiu esperar para ver se a pobreza faria seus filhos mudarem de atitude, se realmente se importariam com ele, ou se continuariam indiferentes, tratando-o como um fardo a ser evitado. Carlos sentava-se em sua pequena casa, seu coração apertado ao pensar no futuro. Ele sabia que esse plano poderia lhe custar tudo, mas ele precisava saber a verdade. Precisava saber se o amor de seus filhos era genuíno ou apenas uma fachada para egoísmo e indiferença. Nos dias que se seguiriam, ele se prepararia para enfrentar a verdade, independentemente do que pudesse acontecer. Meses se passaram desde que Carlos decidiu viver de forma simples em sua nova casa. Durante esse tempo, seus filhos ainda não sabiam sobre a mudança na vida do pai. As ligações esparsas e as promessas de visitas continuaram, mas ninguém realmente cumpriu essas promessas. Carlos observava em silêncio, esperando ver se os laços familiares seriam fortes o suficiente para superar a indiferença que ele havia sentido por tanto tempo. Um dia, Carlos decidiu escrever uma carta para seus filhos, informando-os de que estava enfrentando dificuldades e que não conseguia mais se sustentar sozinho. Ele não revelou a verdadeira situação financeira, apenas expressou que precisava de ajuda e desejava que os filhos o visitassem. A carta foi enviada e Carlos esperou pela reação dos filhos, com o coração cheio de ansiedade e esperança. Nos dias seguintes, ele não recebeu nenhuma resposta. Seu coração começou a ficar pesado, temendo que seus filhos o tivessem esquecido, esquecendo-se do amor que ele sempre lhes dedicou. Mas então, em uma manhã, o telefone tocou, rompendo o silêncio em sua pequena casa. Era Maria, a filha mais nova, a única que ligava regularmente. Pai, recebi sua carta, estou muito preocupada. O senhor está bem? Vou visitá-lo neste fim de semana, disse Maria, com a voz cheia de preocupação. Carlos sentiu um alívio ao ouvir a voz de sua filha.
Estou bem, Maria. Não precisa se apressar. Só sinto que minha vida está ficando mais difícil e sinto muita falta de vocês. Maria hesitou por um momento antes de responder. Desculpe por não ter visitado o senhor com mais frequência. Prometo que desta vez ficarei mais tempo para cuidar do senhor. Carlos sorriu, mas seu coração ainda estava cheio de dúvidas. Será que Maria realmente ficaria mais tempo? Ou ela só estava fazendo o que era necessário por obrigação? No fim de semana, Maria voltou para a pequena vila, trazendo uma mala cheia de presentes e alimentos. Quando viu seu pai na casa simples e velha, ela não podia acreditar no que via. Pai, por que está morando aqui? E a casa antiga? Por que não nos contou nada? Carlos apenas sorriu, sem dar maiores explicações. Quis mudar um pouco, viver de forma mais simples. Mas não se preocupe, estou bem. Maria olhou em volta, seus olhos cheios de compaixão e tristeza. Ela sabia que seu pai não era um homem rico, mas não imaginava que ele escolheria viver nessas condições. Maria tentou convencer seu pai a voltar para a casa antiga, mas Carlos recusou. Ele disse que se sentia confortável com sua vida atual e não queria mudar nada. Nos dias que se seguiram, Maria ficou para cuidar do pai. Ela começou a limpar, consertar as coisas na casa e até levou Carlos para um check-up médico. Carlos observava sua filha cuidando dele, sentindo-se aquecido, mas também cheio de conflitos internos. Ele queria acreditar que Maria realmente se importava com ele, mas será que ela sabia que tudo isso era apenas um teste? Após uma semana, Maria disse ao pai que precisava voltar para a cidade por causa do trabalho, mas prometeu visitá-lo com mais frequência. Carlos não disse nada, apenas acenou com a cabeça e a levou até a porta. Quando Maria se foi, Carlos sentou-se em silêncio em sua pequena casa, com o coração pesado. Ele sabia que o teste ainda não havia terminado e que precisaria de mais tempo para entender o verdadeiro sentimento de seus filhos. Mas não demorou muito para que as ligações dos filhos começassem a chegar com mais frequência. Não apenas Maria, mas também seus 2 filhos mais velhos começaram a ligar para perguntar sobre a saúde do pai. Eles prometeram visitá-lo durante o feriado. Carlos percebeu uma mudança no tom de voz dos filhos, algo mais sincero e preocupado. Mas seria isso um verdadeiro cuidado, ou apenas porque perceberam sua aparente pobreza e fragilidade? Carlos continuou esperando, com o coração dividido entre a esperança e a dúvida. Ele sabia que esse teste não era apenas para testar o amor dos filhos, mas também para que ele próprio pudesse redescobrir a fé nos laços familiares, algo que havia se enfraquecido com o tempo. O último feriado do ano estava se aproximando, e Carlos estava sentado em silêncio à janela, olhando para a estrada que levava à vila. Lá fora, o sol estava se pondo, tingindo os campos e telhados com tons de dourado e laranja. Ele sabia que seus filhos haviam prometido voltar, mas não tinha certeza se cumpririam a promessa. Sua mente estava cheia de pensamentos conflitantes, entre a esperança e a dúvida. Mas então, na manhã do feriado, o som de um carro soou ao longe. Carlos levantou a cabeça e seu coração bateu mais rápido ao ver seus 3 filhos, Maria, Roberto e Paulo, saindo de um carro novo. Maria carregava uma cesta grande cheia de comida, enquanto Roberto e Paulo carregavam sacolas de presentes. Os 3 olharam em volta para a pequena casa de seu pai, seus olhos cheios de preocupação e tristeza. Pai, nós voltamos, disse Maria com a voz hesitante, mas cheia de determinação. Queremos ficar com o senhor neste feriado. Carlos levantou-se e caminhou lentamente até a porta. Ele olhou para seus filhos, seus olhos envelhecidos cheios de alegria, mas também de dúvida. Vocês realmente voltaram? Ele perguntou, com a voz trêmula de emoção. Sim, pai, respondeu Paulo, avançando para abraçar seu pai. Desculpe por não termos visitado o senhor com mais frequência, mas de agora em diante vamos mudar. Carlos não disse nada, apenas abraçou os filhos. Naquele momento, ele sentiu um calor no coração, mas no fundo ainda não estava totalmente convencido. Entrem, meus filhos, disse ele, com uma voz suave, mas cheia de significado. A família reuniu-se ao redor de uma refeição simples que Maria havia preparado. No calor da pequena casa, risos e memórias antigas foram compartilhados, tornando o ambiente mais acolhedor do que nunca. Mas no coração de Carlos, uma sensação de inquietação ainda persistia. Após o jantar, quando todos estavam reunidos ao redor da lareira, Carlos levantou-se silenciosamente e tirou uma pequena caixa do canto do armário. Ele caminhou para o centro da sala, seus olhos sérios olhando para os filhos. Filhos, tenho algo a dizer.
Os 3 filhos olharam para o pai, a preocupação evidente em seus rostos. O que o senhor quer dizer, pai? Perguntou Roberto, sentindo a tensão crescer em seu peito. Carlos abriu a caixa, tirou um maço de documentos e colocou-os sobre a mesa. Isto é tudo que eu tenho. Vendi tudo, a casa antiga, as terras, e guardei apenas uma pequena quantia. Decidi viver de forma simples para ver se vocês realmente se importam comigo. Os 3 filhos ficaram surpresos, sem acreditar no que ouviam. O senhor fez isso para nos testar? Perguntou Maria, com a voz embargada. Carlos assentiu, seus olhos sérios. Sim, eu precisava saber se o amor de vocês era verdadeiro ou apenas por causa do que pensavam que eu tinha. O silêncio tomou conta da sala, interrompido apenas pelo estalo do fogo na lareira. Roberto abaixou a cabeça, sua voz baixa e reflexiva. Pai, nós sentimos muito. Não percebemos o quanto o senhor precisava de nós. Estávamos tão ocupados com nossas próprias vidas que esquecemos o que é realmente importante: o amor da família. Paulo colocou a mão no ombro do pai, sua voz trêmula. Nós estávamos errados, pai. De agora em diante, vamos estar ao seu lado, não por causa de dinheiro ou propriedades, mas porque amamos o Senhor. Carlos olhou para os filhos, seu coração aquecido, mas ainda um pouco cauteloso. Vocês realmente conseguirão fazer isso? Ele perguntou, sua voz cheia de ansiedade e esperança. Maria aproximou-se e segurou a mão do pai. Pai, vamos provar isso para o Senhor. Confie em nós. Nunca mais vamos deixá-lo sozinho. Carlos olhou nos olhos determinados de seus filhos e soube que eles estavam falando a verdade. A compreensão e o amor familiar que ele ansiava há tanto tempo finalmente estavam de volta. Ele sabia que esse teste havia feito seus filhos perceberem o verdadeiro valor da família, do amor e do cuidado mútuo. Finalmente Carlos sorriu, um sorriso suave, mas cheio de significado. Eu confio em vocês. E percebi que não precisamos de riquezas para nos amarmos. A família é o que temos de mais valioso. A sala encheu-se de calor e felicidade. À luz do fogo, Carlos sentiu o amor e o cuidado sinceros de seus filhos. Não importava o quão difícil fosse o teste, ele sabia que havia reencontrado o que era mais precioso: uma família unida, cheia de amor e respeito mútuo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!